Escuridão malévola, o inimigo invisível, das Revelações Místicas de Maria Valtorta, escrito em 11 de maio de 1944. Jesus diz: Quero falar-te, Maria Valtorta, sobre um ponto que alguém muito querido a mim e a ti desejou, e sobre o qual ainda não falei, pois o estava reservando até agora. Meu Pedro diz: o vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Resisti-lhe fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem o mesmo que vós. Nos países africanos em que o leão habita, os homens e os animais sabem como se conduzir com ele. Uma vez eu te trouxe comigo para o Oriente, perto de uma rica fonte de água, e eu te disse: seja assim. Hoje eu te trago comigo para as florestas eternas, cujas árvores gigantescas são os bisnetos daqueles que surgiram do nada pela vontade do Pai e que espantaram os olhos atônitos de seus primeiros pais. Assim você verá algo diferente do que atualmente te entristece. Veja, alto contra o céu de um azul profundo mais escuro que meus próprios olhos, estão os topos destes gigantes verdes com milhares de anos de idade, e eles estão entrelaçados, um com o outro, falando lá em cima para os ventos e as estrelas, de eventos acontecendo abaixo dos quais os ventos e as estrelas não veem, já que o teto verde os esconde. Abaixo deles está o mato, emaranhado de trepadeiras e raízes que parecem serpentes, e adornado com os colares traiçoeiros que são, de fato, serpentes à espreita. Mais abaixo ainda está a grama espessa e macia, nascida em uma terra virgem, rica em milhares de sucos, e na qual é doce para os antílopes e gazelas encontrarem pasto e descanso, e onde alimento é encontrado para os milhões de pássaros de todas as canções e cores. Flores, samambaias, colares de corolas, tocas verdes, cavernas cobertas de musgo e riachos frescos de água, e uma luz verde repousante no meio de um sol que deslumbra onde quer que penetre. Em estradas abertas, com trabalho pelo homem, ou ao longo de um espelho d'água tão largo que obriga a abóbada vegetal a se abrir em uma piscina verde. Nestas florestas, o leão é rei. Nenhum daqueles que correm ou saltam, rastejam ou escalam, voam ou andam, o enfrenta. O homem que passa com as suas armas na orla da floresta, migrando para áreas de pasto e comercialização, constrói para si seus pares, currais com espinhos para encerrar seus rebanhos durante as noites frias e serenas. Os animais se escondem no matagal ou agacham-se no topo das árvores ao cair da noite para escapar do ataque do leão. Pois o leão não ataca enquanto o sol está no céu. Ele espera pela noite, pela sombra enganosa da lua ou pela escuridão profunda por sua presa. Ele sai e ruge quando a noite chega. Ele ruge ao redor dos cercados do homem e ao redor das tocas dos animais. Ele não penetra neles, ele espera. Ele espera pelo imprudente que sai de seu refúgio.
Quanta imprudência sempre! O desejo de conforto, a curiosidade de ver, a pressa de chegar. O leão está lá. Ele espera, antecipando o gosto da presa. Ele bate os flancos com a cauda de impaciência e ira pela longa espera. Ele anda em volta, buscando o ponto de onde o imprudente sairá. E quando o encontra, ele toma sua posição lá. Ou, espreitando em emboscada, ele estuda os sinais de suas pegadas habituais. E ele está quieto agora, pois sabe que o imprudente vai sair. Ele está quieto para que se pense que ele não está mais lá. E ele nunca está mais lá do que quando está quieto. Maria, o diabo age como o leão. Ele circula ao redor, aproveitando a queda do sol. Ele circula ao redor de suas almas. Ele não ousa sair e atacar enquanto o sol está alto acima de seu espírito. Ele ruge, mas não ataca. E o que importa se ele ruge? Deixe-o rugir com raiva. Fique sob o sol, sob seu Deus, e não tenha medo. Já não vês o sol? Mas ele está lá. Se uma hora de provação te deixa cego, sabe senti-lo através do seu calor, pois não podes ver a sua aparência. Não sabes que morreria de frio se o teu sol morresse para ti? Se o teu espírito vive, ainda que Deus o tenha cegado, é porque o sol ainda te beija. Oh, se as almas soubessem permanecer sempre sob o sol eterno, e mesmo na escuridão de uma prova, não sair daquele zênite solar e dizer: eu permaneço no meu lugar, aqui onde ele me deixou. Meu Deus me encontrará novamente, porque eu não mudo meu pensamento de fé e de amor. O diabo anda por aí buscando uma brecha para alcançar as garras de sua pata e arrebatar o descuidado que fica muito perto da abertura. Tentação. Ou então, ele espera que ele saia, uma presa disposta, querendo animar os sentidos. Ou então, ele fica quieto e fica de tocaia. É a emboscada mais astuta, e quem procede sem conexão com o divino cai em sua armadilha. Repito, enquanto ele ruge, ele representa pouco perigo, mas quando, depois de se fazer ouvir, ele fica quieto, então ele é extremamente perigoso. Ele fica quieto porque descobriu seu ponto fraco e seus hábitos, e agora está pronto para atacar você. O leão, eu disse, conhece os hábitos daqueles que ele quer despedaçar. Ele estuda seus hábitos para conhecê-los. Ele é muito inteligente. Ele entende imediatamente. Satanás também é muito inteligente e entende imediatamente. Ele é sempre um anjo caído, mas permanecendo um anjo em sua mente que ele agora usa para o mal, enquanto eu lhe dei uma mente poderosa para fazer o bem. O leão sabe que a sua presa vai à noite para matar a sede nos cursos d'água que margeiam as terras queimadas pelo sol. Ele sabe para quais pastos eles vão pastar na grama espessa. Ele sabe quando o homem retorna de seu trabalho para as suas habitações. Ele precisa apenas se posicionar nesses locais de descanso. O desejo por alívio físico ou imprudência humana leva o homem ou o animal em direção às suas presas inexoráveis. Olhe para as gazelas mansas e os antílopes velozes, tão cautelosos e medrosos durante o dia, e eles se tornam ousados à noite. Sede, fome os impulsionam, e eles vão ao encontro da morte. Olhe para o homem, muito ganancioso por ganho,
ainda demora para trabalhar após o pôr do sol, e a morte o detém para sempre em seu retorno. Olhe, o apetite carnal leva 2 pessoas da proteção da área habitada para encontrar cobertura para seus amores ilícitos, e a besta dissolve para sempre o que a sua luxúria havia unido. Mas em terras africanas ou regiões de gelo é sempre o mesmo aguilhão de 3 pontas que leva os homens em direção às garras de Satanás. É sempre a luxúria da carne, do dinheiro e do poder que o coloca ao alcance daquele que ronda ao seu redor como um leão que ruge incansavelmente. 1 Pedro 5:8. Lembre-se de que eu também fui tentado na carne, com fome de minhas vísceras e com oferta de comida carnal para meus sentidos, em minha mente pela ganância de poder, em meu espírito para induzir-me a tentar a Deus. Mateus 4:1, 11. A imprudência é uma tentação para com Deus. Saiba como imitar-me. Coloque Satanás em fuga imitando Jesus, seu mestre. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Amarre a carne e o espírito com bandagens embebecidas nas especiarias da lei de Deus. Quem vive envolto nelas preserva sua carne e espírito dos germes que carregam a decadência da doença e da morte. Esteja vigilante. Se a luz de Deus estiver sobre você, ela o iluminará e nada mais será necessário. Mas se você estiver na escuridão, permaneça ancorado na fé. Nada e nenhum motivo deve fazer você se mover dela. Tudo parece morto e anulado? Diga a si mesmo, não, tudo é como antes. Diga a Satanás, não, tudo é como antes. Quantos, antes de você, passaram pelas mesmas torturas? Seus irmãos espalhados pelo mundo. Seus irmãos, por todo o mundo. O mundo, aqui. Não é tanto esta terra que você habita com seus seres vivos. O mundo é a comunhão de todos os vivos. De todos os vivos, eu digo. Isto é, de todos aqueles que estão na vida, na eternidade, depois de terem desejado e sabido como permanecer na vida enquanto estavam na terra. Pois bem, esses teus irmãos espalhados como flores eternas em meus jardins paradisíacos, não só recordam suas próprias batalhas passadas e, portanto, sabem como entender as tuas, mas através da caridade que agora é a sua vida, eles sofrem em bem-aventurança para ver-te sofrer. Um sofrimento de amor que não embota sua alegria, mas que mistura com ela uma veia de caridade superativa e os faz ter pena de ti e ajudar-te em tuas ansiedades. Todo o céu está tenso sobre aqueles de ti que lutam com o meu nome em teu coração e por meu nome, e todo o céu te ajuda. Não saia da tríplice barreira das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nem da defesa segura das 4 virtudes cardeais, justiça, temperança, fortaleza e prudência. Aqui estão suas defesas. As garras de Satanás são quebradas contra elas e ele perde sua severidade sem lhe causar dano. Quando o sol, teu Deus, volta a brilhar sobre teus espíritos, vitorioso na noite que te torturou, ficas atônito ao ver quanta obra de libertação esse mesmo demônio fez, contra sua própria vontade, circulando furiosamente ao teu redor. Em sua fúria impotente,
colocando-te na defensiva. Ele assim faz morrer definitivamente as menores imperfeições, como a grana fina, muitas vezes pisoteada, e no chão, agora nu, a luz triunfante desce para fazer crescer mais fortemente tua flor, teu espírito, criado para viver no céu. Vai em paz, retorna com paz para a tua cruz e para a tua escuridão, e traz contigo esta lembrança do sol. Vai, acredita em mim e em minha mãe, mesmo que nestas horas, que são entre a sexta e a nona, não nos possas ver, porque o sofrimento te cega. Sobre o mesmo assunto, em outro trecho do dia 8 de janeiro de 1944, Jesus diz: entre as muitas coisas que o mundo nega, inchado como está de orgulho, e com a incredulidade de hoje, está o poder e a presença do demônio. O ateísmo, que nega Deus, logicamente também nega Lúcifer, criado por Deus, o rebelde de Deus, o adversário de Deus, o tentador, o invejoso, o astuto, o incansável, o imitador de Deus. Eu já disse a todos vocês que Satanás, que se tornou isso por um pecado de orgulho, mesmo agora que ele foi lançado do reino do Altíssimo, que ele ousou atacar, no abismo profundo onde há escuridão e horrores, que ele queria estabelecer naquele lugar profundo uma cópia da corte celestial para ter seus próprios ministros e seus próprios anjos, seus próprios súditos e seus próprios filhos, e que em suas manifestações ele se disfarça como o espírito de luz, cobrindo sua aparência e o seu pensamento, como o mais degradado, com mantos enganosos copiados do Altíssimo, a fim de atrair todos vocês para erro. Mas aqueles que realmente vivem com o espírito animado pela graça, ouvem o falso som e veem além da aparência, e por intuição espiritual conhecem o sedutor por trás do disfarce que é mostrado. Naturalmente, isto acontece para aqueles a quem as triplas virtudes protegem com uma defesa santa e a quem a graça anima. Os outros, e não apenas os ateus que negam, mas os mornos que cochilam, os indiferentes que não percebem, os distraídos que não refletem, os imprudentes que seguem como lunáticos, esses outros não conseguem ver Satanás por trás daquela aparência inofensiva ou hipócrita, e assim se tornam motivo de chacota. Não neguem a existência de Satanás, filhos que perecem por sempre negarem, por negarem tudo. Satanás não é apenas um conto de mulheres pobres e ele não é uma superstição medieval. Ele é uma realidade verdadeira. Há um Satanás e ele é incansável em sua ação. No alto, Deus é incansável no bem. Lá embaixo, Satanás é incansável no mal. A palavra do Salmo não é apenas uma bela frase de piedade, nem a palavra do apóstolo apenas a bela frase de um orador. Satanás está ao redor de todos vocês como um leão que ruge, e na escuridão ele age para trazê-los para si mesmo. Mas pense até que ponto sua incredulidade agora, sua indiferença, seu ateísmo permitiram que ele agisse mesmo na luz, abertamente, já que você escancarou os portões de sua alma e com os seus desejos imoderados, disse a ele: entre. Desde que eu tenha o que quero nesta hora na terra, eu o faço senhor de mim mesmo. Se não fosse assim, você não poderia ter chegado àquela forma de vida que você alcançou e que horroriza a Deus e seus santos servos, seus servos e filhos. Mas lembre-se
de que seja metaforicamente, artificialmente ou realmente, Satanás age enganosamente na escuridão. Ele se aproxima de você com as torções e sutilezas de uma serpente espreitando na mata fechada. Por mais que ele veja você já tão afastado de Deus, ainda assim ele não ousa se apresentar face a face e dizer a você: sou eu, siga-me, porque ele sabe que você é tão covarde no mal quanto no bem. Nesse encontro explícito, ainda há poucos entre vocês ousados o suficiente para dizer a ele: estou chegando. Vocês são hipócritas até no mal, e embora desejem sua ajuda, não ousam confessar esse desejo. Mas Satanás não precisa de palavras. Seu olhar penetra seu coração como o meu. Eu vejo sua luxúria pelo satanismo. Ele vê a mesma coisa e age. Depois que ele tentou destruir o Cristo tentando-o, a Igreja dando-lhe épocas obscuras, o cristianismo por seus cismas, a sociedade civil por suas seitas, agora, na véspera de sua manifestação em preparação para a final, ele tenta destruir sua consciência depois de já ter destruído seu pensamento. Sim, destruído. Destruído, não sua capacidade de pensar como homens, mas como filhos de Deus. O racionalismo e a ciência, separados de Deus, destruíram seu pensamento como deuses e agora você pensa apenas como a lama pode pensar, no nível da terra. Você não vê Deus com seu selo impresso nas coisas que seu olho vê. Para você, elas são apenas estrelas, montanhas, rochas, água, grama, animais. Para o crente, elas são obras de Deus, e sem precisar de mais nada, ele mergulha na contemplação e louvor do Criador diante dos inúmeros sinais de seu poder que o cercam e tornam sua existência bela e são úteis em suas vidas. Agora, Satanás ataca sua consciência. Ele oferece o fruto antigo, prazer, ganância, para prová-lo, orgulho arrogante e a esperança sacrílega, mordendo você em sua carne e em seus conhecimentos para atingir a transformação em deuses. E esse prazer faz de você animais ardendo de luxúria, repulsivos, doentes, condenados nesta vida às doenças da carne e na outra vida à morte do espírito. E essa ganância, para provar, o entrega nas mãos do enganador, pois por meio de sua sede ilícita de experimentar e conhecer aquelas coisas que são os mistérios de Deus, e por tentar impor a Deus sua vontade de ter conhecimento, você assim permite que Satanás o enrede em seus erros. Vocês me fazem ter pena de vocês, e vocês me causam horror. Piedade, porque vocês são lunáticos. Horror, porque vocês querem ser assim, e vocês marcam a carne de suas almas com o sinal da besta, rejeitando a verdade pela mentira. E você pode acreditar que Satanás serve a você? Não. É muito mais fácil para Deus conceder a você o que você pede, se for algo lícito, do que Satanás dar a você. Satanás é egoísta, e eu lhe asseguro que por essa hora que ele lhe dá, ele pede sua vida inteira. Por esse triunfo, ele quer toda a sua eternidade. E você pode pensar que ao dizer eu quero, eu farei, Deus quer isso? Não, Deus quer apenas o seu bem, não tudo o que você quer. E vocês podem se iludir que a seu comando Deus e seus ministros vêm até vocês? Não, somente uma vida casta e piedosa,
Somente uma vida coroada com as 3 tochas da fé, da esperança, da caridade. Somente uma vida defendida pelas outras virtudes praticadas contra Satanás, o mundo e a carne. Somente uma vida vivida na minha lei, naquele meu ensinamento que está no meu evangelho quádruplo e que tem sido o mesmo por 20 séculos e será o mesmo enquanto a terra e o homem existirem. Somente isto é uma vida cristã, uma vida como a de Cristo, de homenagem, obediência, fidelidade ao Pai, de generosidade constante. Somente tal vida obtém para seu espírito aquela purificação, aquela sensibilidade que pode permitir que você receba a Deus e seus ministros de uma maneira tão sensata a ponto de lhe dar a alegria de uma visão e a alegria de palavras simplesmente inspiradas ou realmente ditas. Eu disse a vocês, Deus e Satanás não podem ser servidos juntos. Não, onde um está, o outro não está. Sua vida é o sinal de Deus e sua vida é também o sinal de Satanás. Quando você for capaz de refletir, admito que você ainda tem um pedaço de sua alma livre da possessão que mata. Examine a si mesmo, suas obras, as inspirações que você recebe. Se você as vê ainda como apenas humanamente honesta, diga: o poder de Deus poderia estar aqui. Mas se elas são contrárias à moral humana e em pelos opostos à moral supra-humana, diga da mesma forma: aqui não pode ser Deus, mas seu inimigo. E aqueles de vocês já se enganaram a ponto de terem abraçado a religião sinistra que eu chamo de satanismo, aquela paródia de religião que é um sacrílego e um crime. Lembre-se de que eu não tenho necessidade de escuridão, de solidão, de magnetismo para viver. Eu sou eu mesmo luz, e meus santos são luz. Eu não temo sol e não temo a multidão. Eu sei como transportar alguém do meio de uma multidão e aparecer como o sol no sol. Meus discípulos podem lhe dizer quão simples, doce, espontânea e absoluta é a minha vinda a eles, como ela os eleva acima de tudo que os cerca, envolvendo-os na luz e no som que é o céu vindo a eles. Eles podem lhe contar como, após cada contato, sentiram sua materialidade perdendo peso e adquirindo uma qualidade espiritual, como, após cada fusão, sua carne morre um pouco mais e eu vivo sempre mais fortemente neles. Eu, o conquistador da carne, que é o instrumento de Satanás, e, portanto, eu sou o conquistador de Satanás. Meus discípulos podem dizer-vos como, renovando-se cada vez mais profundamente, morrem misticamente e ressuscitam cada vez mais espiritualizados. Eles podem te dizer que paz, que serenidade, que equilíbrio há neles, que inteligência, que amor, que pureza. Não humanos, e ainda mais que supra-humanos, meus, porque eu me torno eles e eles se tornam eu. A criatura não existe mais, eu estou lá. Eles são uma gota de sangue em meu coração. Eu vivo, eu reino, eu os faço deuses, pois os assimilo a mim. O que Satanás não dá, ele não pode dar, tornar-se como Deus. Eu o dou a estes, meus discípulos, porque eu os fundo comigo mesmo e os deifico nessa fusão.